Olá, meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Oi, jovem, hoje mais um dia, a palavra do Senhor para o seu coração, que hoje seja a descida do céu, como o Senhor tem nos preparado nesta semana abençoada para nosso Deus. Hoje nós vamos falar de Gibeão é sitiada por 5 reis. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu, acordei com um coração fervoroso, cheio do amor de Deus para nossas vidas. Também precisamos a cada dia entender que o Senhor, cada dia, Ele nos renova nossas forças. Nós podemos estar cansados, mas quando ler um pouquinho da palavra de Deus, nós começamos a renovar as nossas forças. Nos dá ânimo. Você já leu 3 versículos por dia e você vê como o Senhor trabalha em 3 versículos? Como o Senhor trabalha em um versículo? Você vê como é que é bom, né? Mas hoje nós estamos trabalhando com o livro de Josué. Vamos lá. Vamos ler para que Deus dê vitória para nós a cada dia. Tá? Gibeão é sitiada por 5 reis. Vamos ler. Está lá no capítulo 10. Tá? E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomará a Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizerá a Ai e aos seus reis como tinha feito, e Jericó e o seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, com uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jermuté, e Jafia, rei de Laquis, e Debis, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis do amorreus e o rei de Jerusalém, os reis de Hebrom, o rei de Jarmuti e o rei de Lex e o rei Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Se reparem que a partir de agora eu vou falar por parte, porque tem coisa aqui nesse capítulo que chama-nos muito a atenção. Você vê que eles se sucederam e ouviram Adoni-Zedeque, o rei de Jerusalém, que Josué tomará a Ai, e tinha destruído totalmente, e fizeram a Ai aos seus reis como tinha feito a Jericó, e aos reis que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Você vê que eles não tinham feito uma paz, e nem Josué conhecia eles. Você vê que totalmente diferente. Eles que chegaram até Josué, falando aquelas mentiras, com roupas rasgadas, vestidas de saco, aquela coisa toda. E aqui você está dizendo que eles já fizeram paz com os israelitas. Gibeonitas, eles fizeram essas pazes e eles irão salvar a vida deles. Você vê que agora eles vão criar uma guerra entre eles mesmos. Porque quem mentiu não foi Josué. Quem mentiu não foi o povo israelita. Quem mentiu foi os próprios gibeonitas. Tá? Você vai ver que a cada momento que passou tudo isso, eles próprios, eles criaram uma guerra entre eles. Por causa de uma mentira, aquilo que eu falei.
bota o seu arraial todo a perder. Tá? Agora vamos lá. Josué socorre a Gibeão. Tá? Vamos lá. Enviaram, pois, os homens, do versículo 6 em diante agora, tá? Que é onde Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens a Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retire as tuas mãos de teus servos sobre a presença apressadamente. Perdão, vou ler de novo para a gente entender melhor. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retire as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha de ajuntarão contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo de Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu pelo caminho que sobre Bet-horon, e os feriu até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca. E morreram, e foram muitos, mas os que morreram das pedras de Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Você vê que eles vieram contra Gibeão. Olha só. Você vê que eles vieram contra os israelitas, tá? Quando Josué socorreu a Gibeão. Mas o Senhor disse o quê? Olha aqui, ó. O Senhor disse a Josué: não temas, porque os tenho dado nas tuas mãos, e nenhum deles parará diante de ti. Você vê que o Senhor fez cair pedra, né? Fez cair pedra diante deles, em cima, e mataram todos aqueles homens que queriam fazer o mal aos israelitas. Então as coisas não eram desse jeito ali naquela terra. Josué tentou socorrer, porque fizeram o juramento no passado para não matar aquele povo, para salvar, para dar vida. Você vê como é a vida do povo. Mas Deus falou para ele não temer. Mas o Senhor tratou com ele nessa diferença. Tá? Para você ver. Então subiu Josué de Gilgal, e ele e todas as gentes de guerra, com ele e todos os valentes valorosos. Mas o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dados na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grandes feridas em Gibeão, e seguiu-lo pelos caminhos que sobem a Bet-horon, e os feriu até a Zeca de Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Você vê que quem mataram eles já não foi mais o povo de Israel,
e nem foi como foi falado, os guerreiros e valentes e valorosos que Josué subiu de Gilgal. Tá? Para você entender essa passagem, foi isso. Quem matou eles foi o Senhor. Deus que matou, porque fez descer do céu. Tá aqui, gente. Aqui, tá? Ó. O Senhor, na parte B, ó, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azecar, e morreram. E foram muitos, mas os que morreram das pedras de Saraiva, tá? Muitos, e foram muitos, mais do que morreram da pedra de Saraiva, e dos filhos de Israel que morreram a fio da espada. Tá? Para você ver como o Senhor também trata com isso. Vamos para o terceiro tópico aqui da própria Bíblia, onde está nos dizendo: o sol e a lua são detidos. Tá? Então Josué, começa aqui no versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos filhos de israelitas: Sol, detente em Gibeão, e a tua lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Réton. Isso não está escrito no livro de Réton? Essa foi a pergunta. Tá? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou, apou-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, e nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo os de Israel com ele ao arraial de Gilgal. Você vê que aqui também Deus estava o quê? No comando de tudo. Deus não mudou a estratégia porque tinha que mudar. Deus não mudou a estratégia de parar ali o sol o dia inteiro, que ele poderia falar: quem está fora do comando sou eu, quem está no seu comando é Josué, mas não. Deus é que estava no comando daquele povo todo. Tanto que fez parar o quê? O sol ali durante aquela terra o dia inteiro. Enquanto a lua, que estava lá, parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Tá? Por isso é que nós estamos parados no tempo. Mas Deus não quer nós parados no tempo. Deus não quer. Deus quer nós em avante. Porque está aqui, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Se vingou mesmo. Tá? Isso é o que está trabalhado ali. O sol e a lua são detidos. Tá? E tem mais. Josué prende, tá, os 5 reis e o mata. Tá? Aqueles 5 reis, olha aí, Jesus. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras e bocas de cova, e ponde sobre elas homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhas, seguir os vossos inimigos e ferir os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu nas vossas mãos. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de ferir os grandes feridas até consumi-los, e tendo que ficaram deles se retirados às cidades fortes. Todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá,
não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhes aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmuti, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, e este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços deles, sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os seus pescoços. Então Josué, olha aí, disse-lhe: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disto, olha aí, tá vendo? Olha só, para você ver como é a atitude do que fizeram com esses reis. Pisaram no pescoço deles. E eles nunca mais vão atormentar a vida de Israel. Se o Senhor é na tua vida, se teu inimigo está se levantando para poder te acusar, falar coisas que estão te deixando triste, apenas ora e deixa na mão de Deus. E deixa tudo com Ele. Muitas das vezes eu só oro, mas eu também tenho que entrar em ação. Entre em ação, mas com sabedoria. Porque Josué, mas esse povo entrou com sabedoria na hora que eles tinham que guerrear. Tá? Eu não estou aqui dizendo que é para, vamos ter guerra aqui, vamos ter guerra aqui. Não é guerra. É a palavra de Deus que está sendo pregada e falada. Para você entender que Deus entregou os seus inimigos na mão de quem? Dos israelitas, de Josué. Tá? Mas entrou para não atrapalhar, mas o Senhor é que matou. Tá? Você vê aqui, e sucedeu que, sendo trazido aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra: quem com eles foram, chegai e pondo os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre o pescoço. Então Josué disse, olha aqui, essa é a palavra que o Senhor nos dado: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo de pôr o pôr do sol, deu Josué ordem que o tirasse dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até os mesmos dias de hoje. Tá? Para você ver que aí ele ainda pendurou esses 5 reis no madeiro. Não foi para ali ficar falando, vamos lá adorar aqueles que estão pendurados no madeiro. Vamos lá adorar aqueles que estão pendurados ali. Não. Foi para mostrar para o povo que realmente o Senhor poderia fazer isso. Não que poderia, que fazia isto. Tá? São coisas que ele mostrou para o seu povo. Tá? Agora eu vou te mostrar aqui, no quinto tópico aqui, da onde a gente começou a ler do capítulo 10, onde Josué vence mais 7 reis. Tá? Ele venceu os 5,
e agora vai vencer mais 6. No total de vencimento que ele venceu, foram 12 até agora, tá? Vamos lá, porque o Senhor, ele pelejará por vós. Vamos lá, do versículo 28 em diante. E naqueles mesmos dias tomou Josué a Maquedá, feriu ao fio da espada e destruiu os reis, a eles e toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez o rei de Maquedá como fizeram os reis de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Maquedá, a Libna, e pelejou contra Libna. E também o Senhor deu sua mão de Israel a ela e a seu rei, e o feriu o fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Não deixou de resto, e fez o seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis e sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na sua mão, quer dizer, deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e feriu a fio da espada, e a elas e a toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizeram Libna. Então, Orão, rei de Gezé, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, e ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou os de resto. E Josué e todos os de Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e sitiaram a pelejaram contra ela. E nos mesmos dias o tomaram e a feriram fio da espada, e toda a alma que nela havia destruiu totalmente, tá? Totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todos os Israel com ele subiu a Eglon e a Hebron, e pelejaram contra ela, e tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nela havia, e ninguém deixou sua vida, conforme tudo que fizeram. E Eglon a Josué a destruir totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todos os Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e a feriu o fio da espada, e a todas as almas que nela havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizeram a Hebron e Libina. E aos reis assim fez a Debir, aleluia, e ao seu rei. E assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas e as descidas das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenará o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneias até Gazá, como também toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial de Gilgal. Você vê que nenhum momento foi arma de fogo. Nenhum momento foi uma arma branca. Nenhum momento foi tratado ali naquele lugar que foi morto por violência. Mas o Senhor, todo momento que toda a cidade, todo onde tinha que passar e que tinha um rei, você vê que Josué, mas os israelitas,
Eles passaram por aquela cidade, mas as pessoas ali, aquela cidade, eram mortas a fio da espada. Meu irmão, minha irmã, a espada que eu, assim, do meu contexto, que eu vi, que eu entendi, aleluia, aqui nesse contexto, foi a presença de Deus naquela cidade onde Josué e Israelita passavam. Porque você entende que no início do capítulo o Senhor falava: não temas, com Josué, e falava que ele tinha uma coragem, encorajamento de ir àquela cidade. Deus, desde o início que eu comecei a fazer etapa de capítulos com esse vídeo, Deus era com Josué. Quando o povo israelitas mentiram, o Senhor falou: malditos. Mas depois, Deus falou para Josué para chamar o povo para se santificar. Tá? O povo se santificou e Deus voltou a ser com eles de novo. Deus não abandonou em nenhum momento, tá? O povo de Israel. O povo está lutando. Por quê? Porque quando Deus começou a usar Josué para mostrar a eles a terra prometida, não foi só uma terra prometida para poder ficar ali naquela terra brincando, ciranda para lá, ciranda para cá. Não. Deus chamou eles para uma nova atitude. Deus chamou eles para uma nova terra. Para eles guerrearem, não deixar que o inimigo domine o território da terra deles. Mas o Senhor tem trabalhado muito na vida de Josué junto com Israel. Matou os primeiros 5 reis porque eles estavam querendo tomar todo o território de Israel. Por isso que o Senhor matou o quê? A pedrada. Quando veio matar os 7 reis, não matou a pedrada, matou o quê? A fio da espada. Que a presença de Deus era notória. E ai de quem tocar nos meus. Era essa a palavra que Deus estava falando. Ai de quem tocar nos meus. E Deus não brinca, meu irmão. Deus sempre é fiel. Morto a fio da espada, foram matados no fio da espada, é porque a presença de Deus foi que matou. Não foi Israelita, não foi Josué. Porque eles tinham a espada. E que era a espada? A palavra de Deus. Eles ouviam a voz de Deus. Eles andavam conforme Deus estava pedindo para eles andarem. Andava conforme Deus estava mandando eles andarem. Josué ouvia a Deus e falava com seu povo. O Senhor pediu para fazer isso, fazia isso. O Senhor mandou fazer isso, vamos fazer isso. Era assim. Não há mentira entre Deus e Josué. Não há engano entre Deus e Josué. Josué é o sucessor de Moisés, mas está sabendo guiar o povo em meio ao deserto, mas está diante e debaixo da potente mão de Deus. Tá? Os inimigos foram enviados para ver o que eles iam fazer. Mas eles ligadinhos com o Senhor e santificados com Deus, ali, o que acontecia? Quando eles vinham, o Senhor se movia. Então a mão do Senhor é que fazia isso. A mão de Deus é que movia. Ai de quem tocar nos meus. Que a mão de Deus se move. E move mesmo, irmão. Move céu, move a terra, move tudo que está ao seu redor. Não há nada diferente. Deus não é Deus de confusão e Deus não é Deus de contenda. Se tocar um fio de cabelo, o Senhor já sabe. Quantos livramentos o Senhor já lhe deu da mão dos teus inimigos? Quantos livramentos o Senhor já lhe deu de um acidente de carro, de um acidente de ônibus,
até mesmo você atravessando uma rua de um atropelamento, até mesmo de você estar no meio de um tiroteio, de uma bala perdida, o Senhor te dá o livramento. Às vezes, tudo atrasa, não murmura, porque o povo murmurava, tá? Até mesmo quando você se atrasa, você murmura. Até mesmo quando você... Ai, esse ônibus está demorando. Ai, que eu não sei. Às vezes é um livramento que o Senhor está dando para você e você não sabe nem por que está demorando tanto. Mas Deus é contigo. Não tema, meu irmão. Não tema, minha irmã. Jovem, desperta. Porque o Senhor é contigo. Levanta. Cria coragem. Abra os olhos espirituais e tua visão espiritual. Para que Deus a cada dia trabalhe na sua vida. Meu irmão e minha irmã, não duvide do que Deus possa fazer por você. Você é escolhido de Deus. Você é escolhido do Pai. Você é filho e Ele é Pai. Ele quer os seus filhos na presença dEle a cada dia. Santificar não é porque eu já me santifiquei hoje. Não, é todos os dias nós devemos se santificar. Todos os dias nós devemos orar. E orar sem cessar. Para que o inimigo não se levante e você fique assim, o que aconteceu? Eu não sei. Não é um deboche. É a realidade que acontece. Uma mulher que anda com Deus, um homem que anda com Deus, eles nunca andam despercebido. Sempre em alerta. E quando é para acontecer, o Senhor avisa antes, não depois. Deus é fiel. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu orar por você. Soberano Deus, Pai eterno, aqui estou, Senhor, mediante essa palavra que o Senhor nos ensinou, Senhor. Que não é na força do braço, que não é na força, Senhor, dos nossos pensamentos, mas o Senhor, Deus, que pelejará por vós a cada dia mais. É sim, Senhor, que nós queremos ser. Ver o Teu agir na vida de cada um, ver o Teu agir, Senhor, na vida de quem, meu Pai, assistiu esse vídeo, ouviu essas palavras. Deus, que não seja mais nós, mas que seja o Senhor, que diminui o nosso eu e cresça o Senhor, meu Pai, a cada dia mais. Abençoe a vida, meu Pai, deste homem, abençoe a vida dessa jovem, dessa mulher, desse jovem, Senhor, que também, meu Pai, está aqui ouvindo a Tua palavra. Deus, arranca do nosso meio, Senhor, todos os inimigos que só querem ver o mal, só querem falar palavra de torpezo, palavras, Senhor, que não consegue mais, Senhor, se levantar. A gente dá vida a essas palavras maldição, Senhor. E que a maldição venha cair por terra, não deixa isso crescer no meio do nosso arraial. Repreenda todo mal, toda seta maligna que vem voando, que vem querendo, Senhor, tomar conta da consciência dessa mulher, desse homem, que para eles não tem mais jeito, mas tem jeito sim, Senhor, porque o Senhor é o que pega, meu Pai, desde aquele que está arruinado na terra, caído, desprezado pela sociedade, e levanta e faz pregar as boas novas ao Senhor. Ganhar almas para o Teu reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com a Tua providência na causa dessa mulher, na causa desse homem, na causa desse jovem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, retira o odre, Senhor, que está velho, e põe um odre novo, Senhor. Não põe remendo, tira o remendo, Senhor, de vestes novas, sapatos calçados novos, para que eles venham levantar como atalaia da Tua casa e adorar somente o Senhor, o Deus do céu, o Deus de Israel, o Deus que vai pelejar, Senhor, por vós a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim seja a vontade de Deus para a tua vida e para nossas vidas. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, as suas finanças, a sua empresa, aonde você estiver. Põe Deus na frente, porque Ele pelejará por vós. Assim seja a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Amém
e amém.